Bom, hoje a gente tem marcado para meio-dia a audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está marcada para meio-dia, não é garantido que essa audiência vai ser conduzida pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, ela pode ser conduzida por um juiz auxiliar de Alexandre de Moraes. E para explicar melhor para a gente o que é audiência de custódia, o que é discutido ali dentro, a gente vai contar a partir de agora com a ajuda do advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Fernando Nesser. Professor, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Carla. Bom dia, Thaís. Um prazer revê-las, estar aqui com vocês. E bom dia a todas as pessoas que nos acompanham no All News. Professor, explica para a gente o que é uma audiência de custódia, para que ela serve, que consequências ela pode trazer. Mauro, a audiência de custódia é mais ou menos uma novidade no Brasil. É algo que surgiu há poucos anos na legislação. Ficou por um período em debate como que seria feita a sua implantação. E ela serve basicamente para duas coisas. Ela serve para averiguar se a prisão foi legal do ponto de vista de precisar prender naquela situação e também se ela foi legal do ponto de vista de como foi feita a prisão. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das prisões no Brasil, elas são feitas em flagrante pela autoridade policial, seja pela polícia militar, seja pela polícia civil. Portanto, as prisões não decorrem de uma ordem de um juiz ou de uma juíza. E a ideia da audiência de custódia é levar tão rápido quanto possível essa pessoa que foi detida pela autoridade policial para que um juiz ou juíza possa dizer se de fato era a situação para prisão em flagrante. E houve muitos casos, e sempre há muitos casos, em que a autoridade judiciária entende que é exagerada a prisão em flagrante e determina a soltura. Uma segunda questão que é avaliada na audiência de custódia é se o ato da prisão se deu de forma regular, quer dizer, se não houve violência, se a pessoa não sofreu uma violência emocional, física, uso desnecessário de algemas ou alguma outra violação das suas garantias, enquanto uma pessoa que, mesmo estando presa, segue tendo direitos. Daí se imaginar que essa audiência de custódia que vai ocorrer hoje seja apenas uma formalidade. Primeiro, porque a ordem de prisão partiu direto da autoridade judicial, então não há dúvida de que era caso de prisão. E segundo, porque a ordem foi emitida já com todas as cautelas de que se respeitasse a dignidade do ex-presidente da República, que não se usasse algemas e que se evitasse a exposição midiática. O Brasil todo acompanhou o processo, não parece ter havido qualquer ato abusivo por parte das autoridades policiais, então é de se esperar que a audiência de custódia não leve ao relaxamento da prisão ou ao retorno de Jair Bolsonaro à sua residência. Carla, Thaís, se vocês tiverem perguntas para fazer para o professor Fernando, tá aberto aqui para vocês, fiquem à vontade, hein? Alguém quer? Posso começar? Vai lá, Olha, Carla. Começa pela Carla. não, Fernando, eu queria perguntar se a imagem que circulou, ou seja, está sendo bombardeada nos noticiários, ou seja, não há a menor dúvida que o Brasil inteiro, em algum momento, deixou de ver essa imagem da tornozeleira queimada. Isso já torna mais difícil uma conclusão que não há manutenção da prisão preventiva? Carla, a imagem ela foi liberada por determinação do ministro relator, do ministro Alexandre, e me parece uma decisão muito acertada do ministro, diante dos boatos e das versões que já estavam circulando de que a prisão tinha decorrido de um ato de intolerância religiosa, a demonstrar que houve sim uma tentativa de violação ou uma violação daquele instrumento de proteção, quebrando as regras da prisão domiciliar. Não me parece que a audiência de custódia vá sequer entrar nesse tema. A audiência de custódia vai provavelmente só averiguar se Jair Bolsonaro foi bem tratado na condução até o local onde ele está sendo custodiado, se ele recebeu algum tipo de violência
e ponto. Não me parece que ali é o momento para se decidir. O que essa imagem da tornozeleira queimada e as palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro no vídeo vão influenciar na segunda-feira, amanhã, quando o resto da primeira turma vai avaliar se concorda ou não com a decisão de mérito do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão provisória. Aqui, me parece claro que vai haver sim uma influência, vai reforçar a correção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e é de se esperar uma unanimidade pela revogação da prisão domiciliar e agora a implantação da prisão provisória. Thaís, você inclusive apurou algumas passagens, alguns fatos do momento em que o Bolsonaro foi preso, em que o Bolsonaro chega na Superintendência da Polícia Federal. Conta um pouquinho para a gente também e depois você emenda a sua pergunta para o professor Fernando. Tá. Mauro, Fernando, é o seguinte, o que me chama muito a atenção, primeiro começando pela imagem do vídeo da algema não, desculpa, do vídeo da tornozeleira eletrônica, em nenhum momento mostra-se a imagem do Bolsonaro ou a imagem da diretora adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária, que é quem fala, seu Jair, né, com aquela calma e delicadeza sobre o fato dele ter tentado queimar e violar a tornozeleira, não se mostra a cara dele, a roupa que ele estava usando, se ele estava descabelado ou não, porque estava no meio da noite, aquilo foi uma visita à casa dele assim que se constatou a tentativa de violação da tornozeleira. E aí, quando sai o despacho para a prisão preventiva, o Alexandre de Moraes faz questão de determinar que a polícia não algeme o condenado, que a polícia não exponha mediaticamente aquele mandado, ou seja, não tem imagens dele sendo preso, não tem imagens da casa dele, não tem imagens de nada. O Alexandre de Moraes ainda disse que era facultado aos próprios policiais irem uniformizados e armados, se eles achassem que isso era necessário para a execução daquela ordem ou não, e tudo feito no meio da noite, né? A visita acontece na madrugada, 1h pouco da manhã, e a prisão é às 6 horas da manhã, no dia 22. Antes de entrar na apuração que eu tenho de contar um pouco qual foi a reação do Bolsonaro ao chegar na Polícia Federal, conversei com gente que estava acompanhando o ex-presidente lá, eu queria perguntar para o Fernando se esses cuidados que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal tomaram de não exposição, eu entendo que politicamente não há dúvida de que o objetivo era não dar munição para o discurso de que há uma perseguição, de que estão usando isso como um trunfo eleitoral, etc. e tal. Não tenha dúvida disso. Agora, do ponto de vista jurídico e processual, né, de penal, essa é a praxe, Fernando? Ou foi tomado um cuidado maior do que de costume? A gente sabe que politicamente outras prisões foram espetacularizadas, tá? Mas eu estou falando do ponto de vista mais judicial mesmo. Thaís, a pergunta é excelente, né? Claro que a lei foi cumprida nos mínimos detalhes, como deveria ser em todas as situações. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, com a sabedoria que tem cumprido desde o início dessa investigação e do processo todos os passos para que não se dê exatamente espaço para falar numa violação do devido processo, das garantias da defesa, e mesmo assim a gente vê uma narrativa de que o processo teria sido conduzido de forma autoritária, com desrespeito aos direitos dos acusados. Bom seria, claro, se a população preta, a população pobre do Brasil, tivesse no dia a dia esse mesmo tratamento. Infelizmente, a gente sabe que não tem, que autoridades judiciais e autoridades policiais Brasil afora não têm o mesmo cuidado e a mesma cautela no dia a dia. Eu até queria ressaltar, né, algo que é cultural nosso aqui no Brasil. A gente vê a quantidade de programas policiais que existem na televisão e o que a gente mais vê são as pessoas sendo presas e sendo expostas, né, pelas câmeras. Então, assim, de fato,
essa prisão, o modo como ela foi conduzida pela Polícia Federal é uma exceção, como vocês bem reforçaram, é uma exceção ao que acontece aqui no Brasil. E aí a Thaís tem mais detalhes para contar para a gente. Então, Mauro, o que eu apurei, depois teve esse episódio, né, da tentativa da violação e tudo isso só veio a público quando precisou-se, né, quando o Alexandre de Moraes levantou o sigilo e aí já tinha toda uma versão de perseguição religiosa. Mas o Bolsonaro, quando ele chega na Polícia Federal, ele estava, segundo o relato que eu obtive, resignado, enfim, ele não estava tentando sair correndo, fugir, fazer nada disso, até porque seria inócuo, mas ele estava indignado. E aí ele questionou, por exemplo, a decisão dessa prisão ocorrer no dia 22 de novembro, mas dia 22 é o número de urna do PL. Então ele falou, poxa vida, né? O Alexandre de Moraes multou o PL em 22 milhões de reais durante o processo lá no TSE de 2020, sobre a eleição de 2022, as iniciativas do PL de tentar deslegitimar as eleições. Então tem sempre esse número rondando e o Bolsonaro viu aí algum elemento né, para corroborar essas teorias que sempre surgem no meio bolsonarista, né, de perseguição. Outra coisa que chamou a atenção dele era o fato de ter sido feito em tese em resposta à vigília que o Flávio Bolsonaro convocou para frente do condomínio onde Bolsonaro mora, como se fosse também de novo uma perseguição religiosa. Então eles estavam tentando fazer um ato religioso de oração pelo ex-presidente. Então ele falou, poxa, por causa de uma vigília no dia 22, né? E aí, segundo os relatos que eu tive, a relação, né, a troca com os policiais e os agentes que estavam conduzindo todo esse processo foi muito tranquila, foi serena, ao ponto até dos aliados do Bolsonaro dizerem eles não estavam fazendo aquilo porque eles queriam pessoalmente prender o ex-presidente, sim, que era um dever de ofício. Então, acho que teve uma certa temperatura baixa, assim, esse momento todo, até porque você vê no vídeo do Bolsonaro admitindo que violou a tornozeleira, você vê que ele não estava aos berros, como a gente já viu ele tantas outras vezes, né? Ele estava até pelo horário da noite, enfim, o cansaço de quem está no meio da madrugada. Acho que foi assim, enfim, o que ele pretende, o que ele achava que ele ia conseguir fazer violando a tornozeleira, aí me escapa a apuração. Professor Fernando, vendo essa imagem da tornozeleira, eu fico também com uma dúvida. Tinha mais gente na casa e no próprio vídeo, o ex-presidente diz que ele começou a mexer na tornozeleira no meio da tarde, no final, mais para o fim da tarde. É exatamente essa expressão que ele usa. Mas tinha mais gente na casa. O que nos pode abrir a possibilidade, aí eu deixo aqui muito claro que isso é no campo da possibilidade, de outras pessoas terem ajudado a tentar abrir a tornozeleira, a tentar violar a tornozeleira. Isso pode ser alvo de investigação também? Mauro, posso só complementar? Claro, claro. Uma coisa que chama atenção na tornozeleira é que, assim, ele não se queimou, ou seja, ele próprio teria feito, segundo ele, tentar queimar, ou seja, não escapou nenhuma faísca, não tem registro, pelo menos não foi dito de que nenhuma queimadura. Então, realmente, é algo inusitado, né? Ou seja, a gente mesmo mirar num artefato que está preso na tornozeleira, né? Desculpa cortar, mas uma coisa que está na minha cabeça desde ontem, né? É um outro ponto de observação, de fato. Professor, isso pode ser investigado? Mauro, vamos lá. Eu acho que há, claro, a necessidade de tentar compreender o que aconteceu, né, e por que aconteceu. Já se falou que poderia ser um teste para ver qual era o tempo de reação da polícia a partir do momento da violação da tornozeleira,
para caso houvesse uma tentativa de fuga para uma embaixada ou coisa que o valha, mas tudo isso certamente vai ser objeto de investigação. E um ponto interessante da tua pergunta é o seguinte: se uma pessoa que está presa, uma pessoa cumprindo pena, uma pessoa sob prisão provisória, tenta fugir daquela situação, seja por meio da violação de uma tornozeleira, seja estando num estabelecimento prisional, tentando pular o muro ou serrar a grade e fugir, isso, do ponto de vista penal, vejam que curioso, não é um crime em si. Entende-se que uma pessoa presa é natural que ela tente se escapar daquela situação. O que acontece com ela nesse cenário? Ela vai para um regime mais duro. Isso é considerado administrativamente uma falta grave. Então, se a pessoa estava com tornozeleira, ela vai para o regime prisional, que é o que aconteceu exatamente com Jair Bolsonaro. Se ela estava, por exemplo, no regime prisional, num aberto ou num semiaberto, ela vai para um fechado, mas não é um novo crime. Agora, ela não pode ter o favorecimento de terceiros. Se uma pessoa que não está condenada, que não faz parte do processo, ajuda um preso a fugir, essa pessoa comete um crime de favorecimento. Esse crime pode e deve ser investigado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os fatos que levaram a essa tentativa vão ser objeto de investigação. Claro que, como dentro daquela residência só haviam aquelas pessoas, né, não há câmeras que possam identificar quem ajudou o quê, se não houver um relato que traga à luz a essa situação, dificilmente vai se ter esses detalhes. Mas é um tema que merece ser investigado e, eventualmente, pode chegar à conclusão que terceiros cometeram ou buscaram cometer um crime.